145. Quem gosta de salmos aí? Eu gosto. O título dessa mensagem é... trouxe aqui minha cola, porque a gente vai escrevendo. Quem dá a palavra sabe como é que é, né? Vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Quando eu li, caramba, ficou muito grande. O título é: Vendo a grandeza, adorando e entendendo a provisão. Salmos 145, salmo do salmista Davi, nesse momento. Vamos ler ele. Preste bem atenção. Nós estamos no meio da provisão, mas tem algumas coisas aí que a gente vai falar. Eu creio que Deus vai falar com você. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Outras versões falam insondável, que é a mesma coisa. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e aos teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo sempre. Amém. Curva a sua cabeça. Salmo muito bonito. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus nós oramos nesse momento. Ó Pai, bendizemos o teu santo nome. Grande é a tua formosura. Amigo Espírito Santo, tu tens a liberdade neste lugar. Que tu venhas a falar aos corações, que tu venhas a trabalhar, que tu venha, meu Pai, a dar toda a direção nessa palavra. Senhor, derrama unção, derrama direção. Abra os ouvidos espirituais do teu povo. Te convido, Espírito Santo, tu tens o principal lugar aqui. Tu que conduz todas as coisas. Espírito Santo, visita os teus filhos. Tu tens a liberdade neste lugar. Amém. Amém. O Salmo 145 é um salmo de ação de graças a Deus por sua bondade, por sua fidelidade. Davi ele expressa, ele reconhece, ele vê a grandeza do Senhor pelas coisas criadas, pelo seu caráter. Então ele expressa isso, ele fala do reino de Deus, a grandeza, ele via a Deus, diferente, aliás, Davi ele começa
o salmo falando da grandeza de Deus, do tamanho de Deus em relação ao seu tamanho. Ele via isso logo no início: eu te exaltarei, ó Deus, rei meu. Davi era rei. Em comparação com o reinado dele, Deus era extremamente, o poder de Deus era insondável, era grande. Então Davi, ele fala do tamanho da existência de Deus, a sua grandeza em relação ao seu tamanho. E ele começa a falar desse Deus tremendo, e uma coisa tremenda, que Davi naquele tempo, ele se diminuía na presença de Deus, numa época a qual os reis, como os gregos, eram soberbos, se achavam, era altivos, e se achavam muitas vezes divinos. Eles se achavam, os reis daquela época, o rei de Roma, os reis daquela época, se achavam tão grande, que para eles os deuses eram pequenos em relação ao poder que eles tinham. Davi não, Davi, ele abriu a mão disso tudo. Por quê, pastor? Porque, meu amado, Davi, ele abriu mão de todo o seu reinado. Ele reconheceu que não há maior rei do que o Senhor, porque Davi era um perfeito adorador. Se você analisar tudo, Davi, ele começa a adorar. Davi, ele olhava o reinado dele, era mais importante a essência de Davi como adoração do que reinado, porque reinado passaria. E ele tinha um entendimento disso. Quem está me entendendo até aqui, dá glória a Deus. Davi era rei, mas ele sabia o seu tamanho, o seu reinado comparado ao reinado e o tamanho de Deus. E uma coisa tremenda que ele fala que Deus, o tamanho de Deus não tinha como mensurar o que era Deus. Inescrutável, insondável. Davi nessa época aqui, ele já estava velho. Os estudos mostram que ele já estava com uma certa idade. Por isso que você vê Davi, ele, se você analisar bem, mais do que a metade, Davi, ele começa a ver somente a grandeza de Deus e o reino. Depois ele entra nas necessidades, na provisão, porque Davi verdadeiramente ele teve um encontro com Deus de uma forma diferente. Então você vai ver Davi de uma forma extensa e longa, vendo a grandeza do reino dos céus. Aleluia, por tudo que ele passou. Chegou no momento que ele começou a escrever, ele olhou o reinado dele. Poxa, Deus me deu isso aqui tudo. Mas o mais importante para Davi, ele se prostrou e ele se entregou como um verdadeiro adorador. Versículo 2: cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Quando ele fala isso aqui para todos sempre, Davi, ele estava com o olho lá na frente, que só um adorador perfeito pode ver. Iria passar, iria morrer, mas tinha vida do outro lado para ele adorar e bem dizer. Ele fala isso no versículo 3: o teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. Quando você vê muitas vezes falando pelos séculos dos séculos, está falando uma coisa eterna, para sempre. E ele fala que bendiria o Senhor para sempre. E eu vou mostrar isso porque ele falou isso. Você vai ver lá em Marcos 12 também, e a gente vai chegar lá. Tremendo isso, amado. A gente tem que ser igual Davi. As limitações nossas são construídas da forma como nós vemos e da forma como vemos a Deus. Pode ser você rico, pode ser você pobre, pode ser você pequeno, pode ser você grande, pode ser com provisão ou sem provisão, com necessidade ou sem necessidade. Uma coisa eu sei: tudo passará, mas o que subirá só são os perfeitos adoradores que adoram o seu Espírito em verdade. Isso vai manter, porque tudo vai passar. Davi estava chegando no momento dele, que um dia ele tem encontro ao céu, já estava sentindo isso. E ele começa, no seu amadurecimento de vida, ele abre mão de tudo para adorar o Senhor. Tem adorador aqui nesse lugar, dá glória a Deus. Aleluia, aleluia. Davi, ele sabia o que era em essência, porque encontrou a grandeza e o reino de Deus.
Davi, ele encontrou a grandeza de Deus, ele viu a grandeza de Deus, ele começou a analisar tudo na vida dele, ele viu a grandeza de Deus, como ele começou e como ele chegou. E uma coisa eu pergunto a você e pergunto para mim mesmo: o que é a grandeza de Deus para você? Como você vê a grandeza de Deus? Uma coisa que a gente às vezes temos que perceber: o que é a grandeza de Deus? Será que você está botando Deus dentro de uma caixa só para resolver as suas necessidades e provisão? Davi, você vê a extensão dele falar ali, ele via mais a grandeza de Deus do que a provisão. Uma coisa que eu quero falar para você: antes de você pedir qualquer coisa ao Senhor, para Ele estender a mão para te dar a provisão, presta atenção, veja a grandeza de Deus. Quando você vê a grandeza de Deus, verdadeiramente que Ele é, você mostra para Deus que você é um perfeito adorador, e com isso, nenhuma necessidade vai tocar na tua vida, porque Deus vai mandar tudinho para cumprir propósitos de eternidade para você. Tudo Deus vai entregar, na forma e da ótica que Deus está esperando que você veja Ele. Então, todo o propósito da nossa vida, Deus tem uma provisão. Toda provisão diária serve para um propósito. Então, tudo que Deus faz na tua vida são para propósitos. O pastor Davi, aliás, o pastor Alan esteve aqui. E eu, antes de começar a falar na quarta-feira, retrasado, depois a Aninha falou uma palavra tremenda sobre provisão. Ele falou bem claro isso, eu iniciei falando isso. Quem pensa que provisão é de uma ótica só de abastecimento de víveres, finanças, você está enganado. A gente está enganado. A provisão, e eu vou explicar aqui para que serve para o crente, e qual é a principal das provisões. Quem está comigo? Amém? A provisão está ligada ao propósito. E Davi sabia, aliás, e Deus sabe da porção diária para cumprir teu propósito diário. Davi recebeu provisão diária na vida. Davi recebeu alimento, Davi recebeu escape, Davi recebeu provisão. Davi passou por guerras, aleluia, e Deus manteve ele perfeitamente, porque ele reconhecia o que Davi era, um homem segundo o coração de Deus, um perfeito adorador. Deus procura esses, os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Deus procura esses, os verdadeiros adoradores. A Bíblia diz em Jó, capítulo 10, versículo 12, uma coisa tremenda: deste minha vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Presta atenção: deste minha vida e foste bondoso para mim, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Deus te criou, Deus te fez, Deus foi bondoso contigo, tem providenciado tudo, porque tem propósitos espirituais com você. Aleluia, aleluia. Por isso a Bíblia fala, né, é bem claro: mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses a qual o Pai procura. E tem adorador aqui neste lugar? Deus procura esses. Aí você vai falar: por quê, pastor? Eu vou explicar. Deus achou Davi, e Davi largou a visão de rei para adorar, né? Ele teve um encontro com Deus. Davi fez um salmo de ação de graças, porque Davi reconhecia, apesar de ser rei, ele reconhecia o que Deus estava procurando. São verdadeiros adoradores desde aquela época. E Davi estava cheio do Espírito Santo ali. Eu vou mostrar isso, né? Porque a própria obra fala que toda obra escrita por Deus é inspirada, né? Pelo Espírito Santo de Deus. Então tudo vem de Deus. E uma coisa tremenda que você tem que entender aqui, que Davi já tinha esse conhecimento através do Antigo Testamento, que Deus quer que nós verdadeiramente voltemos à origem. Nós precisamos caminhar em direção à origem. O principal para Deus é que você seja perfeito adorador, assim como Deus é perfeito.
Assim como Deus é perfeito, Ele quer que você chegue num estado de perfeição e seja semelhantes à verdade. Voltar na época na qual Adão um dia andou com o Pai e desfrutou das benesses. E isso Deus quer com a gente, que nós venhamos a voltar à nossa identidade espiritual. Por isso que lá em primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, Deus fala: amados, se somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas receberemos, ainda não me manifestou o que haveremos de ser, receberemos naquele dia e seremos semelhantes a Ele. Aleluia! Nós o veremos como Ele é. Deus quer que você chegue a esse ponto, que nós venhamos a crescer. Ainda não foi revelado o que seremos, mas quando for revelado, seremos semelhantes a Ele e veremos na verdade como Ele é. Isso só pode ser se nós tivermos um processo de caminhada com Deus. Por isso Deus manifestou através do que? Da misericórdia dele, a graça. A graça, Deus veio com a sua justiça. Ou seja, tudo isso está sendo construído. Deus procura os verdadeiros adoradores e que nós venhamos a ser perfeitos. Isso é a função da graça de Deus. Houve um justo que morreu por você. A graça te alcançou. A graça nos alcançou. Justiça de Deus. Por isso que a Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida. É justiça, paz e alegria no Espírito. Ei, presta atenção, comida e bebida é diferente daquele que está no mundo, que eles só pensam nisso, eles só usufruem disso. A razão é para aquilo. Mas comida e bebida para um crente separado, adorador, aleluia, é para manter o propósito vivo, é para manter os propósitos de Deus. Aleluia, a provisão que vem para você e para mim, o entendimento é para eu chegar lá onde Deus quer que eu chegue. Aleluia! Por isso é justiça, paz e alegria no Espírito. É para manter, meu amado, você vive para propósitos espirituais. O homem daí de fora só quer comer, beber, curtir, ele não tem entendimento, para ele é aquilo. Mas quando Deus derrama para você a porção diária, é para você continuar no processo, para você chegar naquilo que Deus tem para você e para mim. Por isso que a provisão vem, por isso que a provisão vai chegar. Não tenha medo. Deus tem um propósito com você. Tem hora que Deus manda a provisão, tem hora que Ele aperta, Ele fecha a biquinha, sabe por quê? Porque Ele está construindo Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Tem hora que Deus libera, tem hora que Deus aperta, sabe por quê? Porque Ele está primeiro construindo você. É através de quê? Através muitas vezes da provisão, para que você entenda que tudo está no controle dEle, e para Ele são todas as coisas. Quem está me entendendo? Amém? Então eu não estou só. O perfeito adorador, antes de tudo, exalta a grandeza de Deus em meio às necessidades de provisão. A provisão de Deus chega, a comida e a bebida não para te saciar na carne, mas para te manter para os propósitos espirituais, encontrar justiça, paz e alegria do reino, como Davi encontrou. Davi encontrou. Para Davi era melhor ser adorador do que rei. Davi encontrou a justiça, a misericórdia e a alegria no Senhor, não nas coisas. Por isso ele olhava, mesmo sendo rei, ele rebaixava e reconhecia a grandeza de Deus, reconhecia o Senhor. Tanto que se você vê lá no Salmo 110, primeiro vamos ler Marcos 12, olha só que tremendo. Jesus, no momento, eu marquei aqui, que está fora da pregação isso que eu escrevi. Marcos 12, 33 diz assim, 35. E falando Jesus, dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-me à direita, até que eu ponha os teus inimigos e seus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama de Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Salmo 110, logo no início, está se referindo ao Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, letra maiúscula.
Ou seja, disse o meu Senhor ao meu Senhor. Olha que coisa tremenda. Davi já tinha um encontro com aquele que viria. Davi, através do Espírito Santo, foi revelado para ele que viria aquele, aleluia, que mudaria todas as coisas, aquele que pisaria na cabeça da serpente, aleluia. Davi, ele glorificava e exaltava, porque ele sabia que pelos séculos dos séculos, aleluia, para sempre na eternidade, ele estaria louvando e adorando ao Senhor, porque ele entendeu que viria aquele que mudaria todas as coisas para a humanidade. Disse o meu Senhor ao Senhor. Olha que coisa tremenda. Aí Jesus fala lá na frente, sabe por quê? Porque Davi já tinha um conhecimento, já foi revelado para ele pelo Espírito Santo, aquele que viria mudar todas as coisas, aquele que visitou você um dia e visitou a mim. Aleluia, amém ou não amém? Pergunto eu a você, o que fala mais ao teu coração? A grandeza da existência de Deus, ou a grandeza da existência da tua necessidade? Davi reconhecia que apesar de todas as coisas, o mais importante Deus estava fazendo, transformando ele num perfeito adorador, porque ele sabia que do outro lado, na eternidade, ele estaria adorando e glorificando o Senhor. Quando fala aqui, no versículo 2, cada dia te bendirei louvores o teu nome pelos séculos dos séculos, grande é o Senhor, versículo 2, e muito digno de louvor, e a sua grandeza insondável. O que é grandeza insondável? Eu separei aqui 2 textos para você. Romanos capítulo 11. Davi, ele reconheceu a grandeza de Deus. Lá no Novo Testamento, Paulo, ele fala 2 coisas tremendas. Romanos 11, versículo 33. Coloca no telão, do 33 ao 36. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis, olha aí, são os seus juízos, e quão inescrutáveis, olha aí que Davi falou, os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu o primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, pois a ele eternamente, amém. Ou seja, quem foi antes de Deus, quem conheceu Deus, os intentos dele, não teve, porque dele para ele são todas as coisas. Não teve nada antes de Deus a não ser Deus. Tão insondáveis. Primeira carta aos Coríntios capítulo 2, 10 aos 11. Está falando de profundidade aí. Agora olha só o que diz. Primeira carta aos Coríntios capítulo 2. Antes de falar esse versículo, o que é provisão para você? Definição de provisão. Eu vou dizer para você aqui que eu busquei o mais simples possível. Provisão: abastecer, fornecer com o necessário, desde a alimentação a todas as coisas. Provisão é também ter um valor estimado para cobrir uma obrigação, uma dívida. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda que as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabes as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ei, quero te falar uma coisa. Isso é para você e para mim. Levanta a tua mão assim. Aquele que sabe todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, aquele que veio antes de todas as coisas, que dele, por ele, para ele são todas as coisas, liberou o Espírito Santo para habitar em você. Aleluia, aleluia, que conhece as profundezas de Deus para revelar a maior das provisões, que é Cristo em vós, a esperança da
a glória de Deus. Ele morreu por você e por mim. Foi dada a maior provisão para os homens. Aleluia! Jesus morreu e o Espírito Santo revela para você. A maior provisão que o homem pode ter foi revelado. Porque ninguém conhece o interior do Senhor, senão o Espírito de Deus que nele está. E isso habita dentro de você. Essa revelação vem do Espírito Santo para você. Um dia tocou o Espírito Santo de você, a maior das provisões, morreu. A Bíblia fala, aleluia, a cédula de dívida que era contrária a nós, por suas ordenanças que nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Provisão, cobrir uma dívida, a dívida foi coberta. A maior das provisões nós recebemos. Entenda isso nessa noite. Esse texto aí é um texto tremendo que fala que a Bíblia diz, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Houve uma revelação da maior provisão, que ninguém sabe das coisas de Deus senão o Espírito que nele está e hoje habita em você. Então a maior revelação nos tocou. A maior provisão do homem, pecador caído. A maior provisão, fornecimento, abundância, abastecimento, cobrir uma dívida, veio de Jesus Cristo. E nós tivemos essa revelação. Então, independente do que você está passando, independente do momento de dificuldade, presta atenção, a dívida foi paga, a provisão já foi entregue. Aleluia, vai passar, tem propósito para você, meu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. E tem gente, meu irmão, que troca isso. Presta atenção, Davi, ele viu a grandeza de Deus. Ele viu a grandeza de Deus porque ele foi o perfeito adorador. O verdadeiro adorador recebe o Espírito Santo, como está em Marcos 12. Quando você entende pelo Espírito Santo, você entende a perfeita provisão. A provisão não são coisas. E quando você entende a perfeita provisão, pode ter certeza que Deus vai te manter para o propósito. Davi reconhecia isso, que viria aquele, como está lá em Isaías, que ele já estava adorando, glorificando, já sabia que já tinha um lugar para ele na eternidade. Aí Jesus vai e confirma lá na frente, Davi cheio do Espírito Santo. Aleluia, 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 glória a Deus. Uma coisa que nós temos que entender, uma vez eu falei aqui, presta atenção nisso, é muito importante, porque todo homem é formado por aquilo que vê e ouve. Todo homem é formado por aquilo que ouve e vê. Todos nós somos fundamentados, e a Bíblia nos mostra que nós somos mais construídos pelo que vemos do que pelo que ouvimos. Presta atenção nisso. Eu falei isso aqui há uns 5 anos atrás. Adão andou com Deus no jardim do Éden. Ele viu as coisas perfeitas. Ele estava sendo construindo a sua identidade, porque ele andava com Deus e viu a Deus. No dia que a visão dele saiu e viu Eva e o fruto, a Bíblia fala que Deus se apartou, ele saiu da terra. Moisés andou e viu face a face a Deus. Ele viu a sarça, ele viu no monte. O dia que ele olhou mais para o povo do que a Deus, ele bateu na rocha e ele perdeu a terra. Jesus, ele veio em terra. Pescadores viram a Jesus, e quando viram, se transformaram em apóstolos. Por quê? Jesus estava preparando para eles reproduzirem aquilo que eles estavam vendo. Marta e Maria levou uma vida mais tranquila que Marta, porque viu mais a Jesus do que Marta. Zaqueu viu Jesus e de cobrador de impostos devolveu tudo e se arrependeu. Paulo viu Jesus em Damasco, foi tocado na visão e saiu dali apóstolo. Nós somos mais do que vemos, do que ouvimos. Quem está me entendendo, dá glória a Deus.
Mas quando a gente perde a visão das coisas, quando nós não vemos a grandeza de Deus, nós começamos, a se desviar, porque nós muitas vezes não só vemos, mas ouvimos. Moisés, quando viu face a face o Senhor, ele escutou o povo e se desviou. Pedro, quando ele, caminhou com Jesus, viu Jesus, mas no momento quando ele olhou o mar, ele perdeu e ele afundou. No momento que ele viu Jesus e os seus olhos se voltaram para as pessoas que estavam com ele no momento da crucificação de Jesus, o galo cantou e ele perdeu a visão de Cristo, mas depois logo recuperou. Ou seja, quando nós desviamos da verdadeira grandeza de Deus a nossa visão, nós perdemos a provisão, nós deixamos de reproduzir e nós deixamos de produzir. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. E a própria Bíblia fala uma coisa tremenda, quando nós mudamos a visão devido à necessidade, quando você perde a visão da grandeza e da glória de Deus, nós mudamos a nossa visão, nós saímos da presença. E tudo na tua vida, como para mim, presta atenção nisso, é para a glória de Deus. Todas as coisas, tudo é para a glória. A visão da glória do Filho leva à reprodução e à produção. Essas pessoas viram, então elas reproduziram aquilo que elas viram. Todas elas, desde Moisés, todas elas tiveram experiências com Deus, então reproduziram aquilo que viram. O dia que perderam a visão da grandeza, perderam a terra, saíram da terra, foram perdendo as coisas. Que a tua visão seja intacta, olhando sempre ao Senhor. A Bíblia fala, tudo é para a glória de Deus, porque leva a produção e a reprodução. Mas o que é glória? Glória é a fama que uma pessoa obtém pelos seus feitos heróicos, pelas obras e por suas qualidades. Isso é glória. Isaías 43, versículo 7 diz que Deus nos criou para a sua glória, a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para o louvor da minha glória, e que formei e que fiz. Davi sabia para o que veio para a glória de Deus. Vocês foram feitos para a glória de Deus. Nós todos fomos feitos para a glória de Deus. Então a forma como nós vemos a Deus, a grandeza dele, como Davi via, como Davi percebeu, como Davi foi construído, isso vai dizer para você se você vai ser um perfeito adorador ou se você não vai ser. A Bíblia fala, aleluia, em Salmos 121, fala-se bem claro no primeiro versículo, aleluia, olhando, elevo os meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Hebreus capítulo 12 fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Veja Deus na ótica de Deus, a provisão vai chegar e as coisas vão mudar para a tua vida. Não sei o que você está passando, mas não tire olhos da grandeza do Senhor, assim como Davi teve, assim como Moisés teve, assim como Jesus, aleluia, passou tudo para os apóstolos, porque a própria Bíblia fala também, de Jesus, fala que, deixa eu ver, porque os que olham para Cristo farão obras maiores. A Bíblia fala, na verdade, aquele que crê em mim fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. João 14:12. Tem obras maiores para serem realizadas, para um propósito, para todo o propósito de Deus, mandará o Senhor a provisão. Davi, ele fala bem claro aqui, porque ele via a grandeza de Deus, e ele via o reino, os olhos dele não foram tirados. Por quê? Porque Davi estava sendo construído por um perfeito adorador das coisas ainda que viriam, então a provisão iria vir, e eu quero falar para você isso essa noite, aleluia, Deus separou também para você essa provisão, a grandeza de Deus, o seu reino, como Davi via e exaltava ele. Deus entrará com provisão da bondade e misericórdia na
tua vida. Versículo 9 diz: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são todas sobre todas as suas obras. Deus entrará também com mantimento e vai te sustentar. Versículo 14 diz: o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Deus também te sustentará os teus sonhos, porque no versículo 16 diz: abres as mãos e satisfaz o desejo de todos os viventes. Aleluia! A justiça do Senhor também vai te tocar, porque diz no versículo 17: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. E se levantar inimigo na tua frente, a Bíblia garante para você: o Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Veja a grandeza de Deus na tua vida. Não tira os olhos dele. A provisão vai chegar, porque o perfeito adorador adorará sempre para a honra e glória do nome do Senhor. E eu paro por aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Não tira os olhos de Deus.